Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar em nome do Grupo Parlamentar do PSD a doutora Graça Gomes, como Secretária-Geral do Sistema de Informações da República, e dizer-lhe que relativamente a esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas ao furto de material militar de tanques, já temos uma série de informações relevantes e consideramos que a doutora Graça Gomes, embora não estivesse ainda no exercício do cargo no momento, nos dias do furto, consideramos pertinente, tendo em conta que já deve ter algumas informações de acompanhamento deste dossiê e alguma experiência, opiniões que possa partilhar connosco relativamente àquilo que é importante considerar sobre o furto do material militar de tanques. A minha primeira questão é a seguinte: os serviços que tutela tiveram alguma vez alguma informação, algum indício que poderia ocorrer uma situação como aquela que veio a ocorrer nos paióis nacionais de tanques? Se tiveram essa informação, se houve alguma comunicação disso mesmo depois às Forças Armadas? Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos e também gostaria de saudar todos os senhores deputados aqui presentes. Em relação à questão que me foi colocada pela Sra. Deputada Carla Barros, eu gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, que naturalmente eu assumi funções posteriormente a este furto que se deu nos paióis de tanques, mas naturalmente que damos a grande importância a uma questão desta natureza e que eu procurei inteirar-me, como a senhora deputada calculou, procurei inteirar-me junto dos serviços competentes que tutelo sobre o que é que se passou na ocasião e quais foram as nossas perspectivas. Em relação à questão que me colocou sobre se nós serviços de informações, tínhamos alguma informação, indício, que apontasse no sentido de que poderia haver um furto de material militar nos paióis de tanques, pois nós não tínhamos nenhuma informação, nenhum indício nesse sentido, mas deixe-me desde já aproveitar para referir que, caso nós tenhamos alguma informação sobre se houvesse potencialidades de haver um furto de material militar ou de armamento, seja ele na posse dos nossos, portanto, de tanques ou de outras, à guarda de outras forças militares ou de segurança, naturalmente que nós comunicaríamos às entidades competentes. Faz parte da obrigação dos serviços de informações, aliás, faz parte da obrigação de qualquer cidadão nacional que, se tiver indícios que apontem à prática de um crime, que tem que comunicar esses indícios às entidades competentes para o efeito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora Graça Gomes. Queria então também ainda perguntar-lhe como é que avalia este acontecimento em Tancos? O acontecimento em si eu não avalio, eu avalio as consequências, se me permite, dos acontecimentos posteriores. Portanto, os serviços de informações na altura fizeram um documento de avaliação que foi transmitido às entidades nacionais competentes e nos quais nós fizemos uma avaliação, nomeadamente do nível ou do grau de ameaça para a segurança nacional decorrente, tendo em conta, portanto, os indícios, tendo em conta os elementos que nós pudemos apurar na altura e de acordo com os nossos critérios específicos dos serviços de intelligence com os quais nós costumamos trabalhar. Muito obrigada. Muito obrigada. Acha que o furto não seria motivo suficiente para alterar o estado de segurança do país, pelo menos durante algum tempo, até existir uma avaliação mais concreta do sucedido? Esta é a minha primeira questão. E que elementos justificaram, então, a manutenção do nível moderado quanto ao risco da ameaça sobre o nosso país? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. São duas questões, mas no fundo que poderei talvez juntar na mesma resposta. Pois, como eu comecei por referir, nós, Serviços de Informações, temos metodologias e temos elementos concretos sobre a maneira como se procedemos à avaliação de situação de nível da segurança nacional. É uma competência, aliás, aproveito para referir, que nos está atribuída em termos exclusivos e que constitui sempre uma tarefa de grande responsabilidade, de uma avaliação global e abrangente, tendo em conta os indícios concretos do que dispomos, os nossos contactos, tanto quanto possível, no terreno, e tendo também em conta a motivação, todo o envolvimento da situação. Portanto, não é um trabalho que de maneira nenhuma se faça de ânimo leve, é um trabalho muito consistente, muito ponderado e que temos em conta os devidos elementos. Neste caso concreto, portanto, quando foi mencionado, quando nos foi referido que haveria o furto de armamento em Tancos, nós fizemos, como digo, um estudo completo, equacionámos várias hipóteses, vários cenários e achámos que não estava em causa, portanto, a alteração a nível global do nível de ameaça, portanto, mantivemos o nível moderado. Em relação à questão específica de tráfico em potenciais de utilização de tráficos de armas, depois aí a questão foi vista com imenso cuidado e tivemos naturalmente em conta as sensibilidades e as especificidades dos bens, dos materiais que foram portanto, que nos disseram que tinham sido furtados. Muito obrigada. A senhora Secretária-Geral confirma que os serviços de informações seguiram durante bastante tempo as atividades de uma rede de tráfico de armas na Europa? Confirma que os serviços tiveram conhecimento da existência de uma suposta lista de compras que surgiu há algum tempo antes da ocorrência do furto nos paióis nacionais de Tancos e que coincidia com o que viria a ser furtado em Tancos? Muito obrigada. Senhora Deputada, em relação à primeira questão, os serviços de informações analisam fenómenos transnacionais de âmbito ilícito, criminoso, que possam pôr em causa ou possam perturbar a segurança interna nacional. Portanto, a falar dos serviços internos. Os serviços externos, pois, analisarão e trocarão informações com os seus congêneres para analisar vários problemas e várias questões que se prendem com tráficos ilícitos e que poderão também afetar o território nacional, como seja, por exemplo, os tráficos de estupefacientes, através, portanto, de também que possam cruzar o território nacional e que possam ter origem, seja em outros países europeus, seja noutros locais. Portanto, temos aqui, de facto, uma competência dos serviços de informações na medida em que possam refletir-se na segurança interna e, portanto, aí eu posso lhe dizer que nós acompanhamos nessas medidas, estudamos os fenómenos nessas perspectivas. Não cabe aos serviços de informações andar, digamos que, a averiguar um caso concreto ou outro de um eventual traficante de armamento. Isso seria, na minha opinião, uma matéria que releva da competência de outras forças e serviços de segurança que não os serviços de intelligence. No que respeita a essa lista que está a senhora deputada a referir, mais uma vez eu não estava em funções e, portanto, não tenho, enfim, nem tinha sequer à altura credenciação para tratar de uma matéria tão classificada. Creio saber do que é que está a mencionar e, de facto, foi uma matéria que foi tratada com as devidas precauções de confidencialidade entre, digamos, que os serviços portugueses e os seus serviços congêneres. Tanto quanto eu me posso recordar, foi uma matéria que não teve a ver com o furto de Tancos.
Muito bem. Então, apenas para ficar ainda mais esclarecido, atualmente, e já no exercício das suas funções, está a acompanhar esta rede de tráfico de armas na Europa, a qual pode estar associada com esta lista de compras ao material que foi furtado em Tancos? Peço desculpa, Sr. Deputado, eu provavelmente não me exprimi corretamente. Eu não me estava a referir a nenhuma rede específica, eu estava a falar dos trabalhos, dos fenómenos de tráficos ilícitos que nós acompanhamos nessa perspectiva de que podem vir, estava a falar, digamos, no pressuposto de que podem vir, como por exemplo, não é fim confidencial, que de vez em quando são apanhados, portanto, dão à nossa costa, às vezes até, tráficos de estupefacientes. E, portanto, nessa medida, nós acompanhamos como fenómeno e tentamos alertar e prevenir, eventualmente, para essas consequências. É nessa medida que nós estudamos o fenómeno em si. Agora, eu não me queria referir a nenhuma rede específica de tráfico na Europa ou noutro local, no Médio Oriente, ou enfim, não tenho medidas concretas para lhe dizer que não tenho informações concretas para dizer que estamos a acompanhar esta ou aquela rede de tráfico. Nós estamos a acompanhar os fenómenos na medida em que eles podem ter repercussões na nossa segurança interna. E, portanto, é uma abordagem, como eu digo, mais de fenómeno em si e não de especificidade de um traficante. Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Vou proferir uma afirmação do Sr. Primeiro-Ministro e vou abrir aspas. Logo no dia a seguir à constatação do furto, as autoridades nacionais e, em particular, a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna reuniram a Unidade de Coordenação Antiterrorista que identificou que o furto nada tinha que ver com qualquer ligação à criminalidade organizada, muito menos à atividade de terrorismo. Quem profere esta afirmação é o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. E eu pergunto-lhe, Sra. Secretária-Geral, que elementos teriam os serviços de informações para afastar a possibilidade de estarmos perante um crime organizado e de terrorismo? Alguma vez durante o seu mandato surgiu alguma situação que colocasse Portugal em risco de ser alvo de uma ação deste tipo? Muito obrigada. Muito obrigada. Em relação a Portugal ser alvo de atentados terroristas, vou começar pelo fim e até agradeço a sua pergunta, porque aproveito para esclarecer que Portugal, aliás reiterar, porque eu acho que já tive a ocasião de dizer isso quando estive aqui no Parlamento, na questão portanto, na Comissão de Defesa. Portugal está obviamente inserido num contexto europeu que não é fácil, que todos nós conhecemos, não vou estar aqui, a analisar a situação, por exemplo, que se passa no contexto da crise na Síria e no Iraque, mas de facto Portugal está inserido no continente europeu e não podemos deixar de estar atentos a estes fenómenos do terrorismo internacional, seja ele de matriz jihadistas ou outro, e portanto continua a ser de facto prioridade dos serviços de informações portugueses, à semelhança de grande maioria dos seus congêneres europeus. Portanto, que eu tenha conhecimento, não há nenhuma ameaça específica dirigida a Portugal, nem há nenhuma ameaça específica da parte de entidades ou de grupos terroristas dirigidos a uma entidade portuguesa. Portanto, daí nós também mantermos o nosso grau de ameaça em moderado, mas não deixamos, como eu digo, de estar muito atentos e de acompanhar a situação com grande atenção. Portanto, se me diz que eu nunca, enfim, se eu sabia ou não de um atentado ou de uma ameaça concreta para Portugal, eu posso lhe dizer, eu não sei de nenhuma ameaça concreta contra Portugal que seja feita por partes de grupos terroristas, nomeadamente de matriz jihadista. A outra pergunta que me estava a referir, desculpe, era em relação, portanto, às criminalidades organizadas e aos vários cenários que poderiam ter sido feitos pelos serviços de informações. Portanto, o Serviço de Informações produziu documentos nos moldes habituais como nós trabalhamos, efetuando vários cenários, efetuando várias
hipóteses com base, como eu digo, nos indícios e nos trabalhos, enfim, que nós desenvolvemos, como eu digo, de acordo com as nossas metodologias próprias, tendo em vista a motivação, tendo em vista a capacidade potencial de eventuais grupos terroristas que existem, enfim, que têm capacidade para se deslocarem ou para atuarem num contexto europeu, enfim, todos esses elementos que eu poupo aos senhores deputados, enfim, os detalhes, nós fizemos vários cenários. Nesses vários cenários, nós teríamos hipóteses ligadas a organizações, de facto, que poderiam ser ligadas à criminalidade, poderiam ser ligadas, cá mais para baixo, enfim, no nosso nível de prioridades, ligadas a atividades terroristas, porque é o nosso trabalho dos serviços de informações, é estudar as hipóteses, é estudar os cenários e submeter esses vários cenários à consideração, portanto, no fundo, dos nossos dirigentes políticos para quem nós trabalhamos, não é? E, portanto, os serviços de informações normalmente não fazem documentos a dizer que está tudo muito bem e que é tudo um mar de rosas. Não, porque nós somos realistas e a realidade europeia a nível de ameaça terrorista muitas vezes ainda é brutal, que é a expressão que eu costumo usar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Considera esta afirmação do Sr. Primeiro-Ministro pouco prudente? Eu não considero a afirmação do Sr. Primeiro-Ministro pouco prudente, eu considero que existem vários cenários e que o Sr. Primeiro-Ministro teve, enfim, um dos cenários em consideração, portanto, não acho que haja falta de prudência, não, acho que o Sr. Primeiro-Ministro teve um dos cenários em consideração, não é? Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Considera que o material furtado poderia pôr em causa a segurança interna? Portanto, se acha que o material que não foi recuperado pode vir a ser utilizado em ações criminosas? Eu confesso, senhora deputada, que fico um bocadinho embaraçada com a sua pergunta, porque eu não sei exatamente que tipo de material é que se está a referir. Portanto, a certa altura havia uma discrepância a nível de munições. Vi na imprensa, designadamente, entre digamos, o material que tinha sido achado e depois transferido para um dos paióis e depois, a certa altura, na imprensa dizia que havia uma discrepância a nível, já não me lembro se era munições e granadas, mas foi a ideia com que eu fiquei. Se for esse o caso, o que eu creio é o seguinte: qualquer tipo de material militar, qualquer armamento que não esteja na posse do seu verdadeiro titular, enfim, de quem de direito, este tipo de armamento pode ser usado por grupos terroristas, por grupos criminosos, por grupos crime organizado, ou até pode ser utilizado por um lobo solitário, como é costume agora chamar-se, aquelas pessoas que fazem ataques terroristas sem apoio, digamos, portanto, de uma entidade ou de um grupo extremista organizado. Portanto, podem ser usados em atos de extremismo violento. Até temos, infelizmente, assistido no cenário europeu a indivíduos com perturbações psicológicas e que têm usado, portanto, material, portanto, têm feito atentados, digamos que usando pouco armamento. Aliás, no ano passado, em 2018, o que se verificou na Europa foi uma diminuição dos atos terroristas e uma diminuição também do material técnico, digamos assim, utilizado. Ou seja, não são materiais tão sofisticados que têm sido usados ultimamente a nível europeu. De qualquer forma, no que respeita a esse material, nós analisámos e avaliámos a situação e considerámos que não era de molde a mudar o nosso nível a avaliação que tínhamos feito para o grau de ameaça, porque era nosso entendimento que até já, portanto, haveria um controle maior e depois, por outro lado, digamos que não é uma lista, se me permite, oficial, ou seja, são informações que nós estamos a recolher através, basicamente, da comunicação social, não é? Mas como se trata de questões que relevam para a segurança interna, obviamente nós estamos a analisar e a seguir com muito cuidado.
Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Embora tendo apontado alguma dificuldade no início, respondeu à minha questão. Agora vamos passar para a questão da cooperação institucional, da comunicação entre os diversos organismos envolvidos nesta temática do furto do material de tanques. E eu pergunto-lhe, considera que existiu neste processo a necessária cooperação institucional de modo a permitir que o SIS desempenhasse a sua função, nomeadamente em termos de definição do grau de risco a que Portugal estava sujeito? Muito obrigada. Sra. Deputada, eu acho que a cooperação entre o SIS, aliás, os Serviços de Informações da República e as forças e serviços de segurança, enfim, as outras entidades relevantes, as Forças Armadas, eu acho que a cooperação funciona bem. Em termos concretos, nós temos os nossos pontos de contactos nas várias entidades, as reuniões fazem-se formal e informalmente. A informação funciona. Cabe a quem dispõe da informação circulá-la no devido modo aos seus congêneres e parceiros. Portanto, eu estou em crer que os mecanismos podem sempre ser melhorados, mas que funcionam bem, no meu entendimento. Muito obrigada. Portanto, confirma que o modelo de cooperação que existe entre as diversas forças de segurança e as Forças Armadas em matéria de segurança nacional é o adequado. Mas referiu que poderia ser melhorado, doutora Graça Gomes. Eu pergunto-lhe em que é que considera que poderia ser melhorado. Muito obrigada. Porque eu sou ambiciosa e acho que pode sempre ser melhorado o entendimento e a cooperação entre todos os serviços e entidades, quer sejam também de fora. Porque, por exemplo, ainda recentemente tivemos a ocasião de estabelecer um memorando, um protocolo para reforçar a cooperação entre os serviços de informações foi celebrado com o Sr. Almirante Senfa, que tem a ver não só com melhorar os procedimentos, digamos, do ponto de vista formal, mas tem também a ver com uma maior partilha de informações em termos concretos e uma melhor partilha até em termos operacionais, ou seja, criar maiores sinergias, criar maiores oportunidades de cooperação em termos concretos. E nestes casos, se me permite, nós temos em mente até o apoio, temos em mente concretamente o apoio às nossas Forças Nacionais destacadas. Portanto, aí, no meu entender, já estamos a fazer uso desse protocolo, desse memorando entre portanto, o CIRP e o ENCFA, e estamos a melhorar em termos, parece-me que substantivos, a coordenação em questões tão essenciais como o apoio às nossas Forças Nacionais destacadas pelo mundo fora. Muito bem. Confirma que é adequado, mas então que pode ser melhorado e que estão com procedimentos no sentido dessa melhoria? Como disse, já foi assinado e já está a ser aplicado. Eu própria já participei com o Sr. Almirante Senfa em briefings conjuntos sobre matérias relevantes comuns. Portanto, acho que isso que já é um passo que concretizamos e que acho que é muito positivo. Haverá certamente sempre, como digo, eu sou ambiciosa e, portanto, eu acho que haverá sempre procedimentos a melhorar, mas neste momento acho que já fizemos, se me permite a modéstia, já fizemos algumas melhorias concretas. Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Como avalia o reaparecimento, a recuperação do material furtado em tanques? Como é que avalia este reaparecimento, esta recuperação? Os serviços tiveram alguma informação sobre este processo? Acompanharam desde o furto a eventual existência de associações criminosas no nosso país que pudessem ter estado envolvidas neste caso? Como eu já tive a ocasião de referir, a partir do momento em que há uma investigação criminal em curso, os serviços de informações saem de cena.
está estabelecido na nossa lei quadro e eu acho que é muito bem. Nós não fazemos parte da investigação criminal, mas, mais uma vez, se os serviços souberem de alguma coisa, como qualquer cidadão, como qualquer instituição que seja relevante para a investigação criminal, nós não deixaremos de transmitir. E, claro, como eu também já tive a ocasião de dizer, nós acompanhamos, como qualquer cidadão, o que se passa nesse dossiê e nós com redobrado interesse. Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. A minha próxima questão é a seguinte: pretendíamos saber se foi determinado algum procedimento novo dos serviços após o furto. Enfim, se mudou alguma coisa, já referiu na atuação dos serviços de informações. O Dr. Júlio Pereira afirmou ontem que tinha ocorrido uma alteração ao nível de ameaça apenas relativo ao tráfico de armas. Mantém-se ainda, Sra. Secretária-Geral? Eu não posso dizer-lhe de cor se mantém exatamente o grau de ameaça que nós fazemos periodicamente. Portanto, o grau de ameaça não é feito todos os dias, nós fazemos periodicamente em relação, está-me a perguntar, ao tráfico de armas, mas eu estou em crer que se mantém, portanto, entre o nível, digamos que moderado para significativo, mas não posso estar a precisar exatamente porque são avaliações que são feitas periodicamente, mas de qualquer forma, se tiver sido feito, de facto portanto, um bocadinho, como eu digo, não é só, Sra. Deputada, decorrente de Tancos, é toda uma avaliação que eu lhe fiz e que lhe expliquei, enfim, tentei explicar no princípio, é que nós fazemos a avaliação com mais global, que não é só o fator Tancos, portanto tem a ver com outros fenómenos ligados ao tráfico ilícito de armamento. Agora, em relação aos serviços concretos, se mudaram os procedimentos, não, nós continuamos a trabalhar com base na metodologia que sempre trabalhamos e de acordo com as orientações e digamos que as prioridades do nosso trabalho que nos são definidas superiormente. Portanto, não houve aqui uma alteração a nível dos procedimentos internos dos serviços de informações. Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Relativamente aos recursos disponíveis no Sistema de Informações da República, a nossa primeira questão é se entende que o Sistema de Informações da República tem neste momento os recursos humanos, os meios adequados para o pleno funcionamento ou se reivindica mais meios. Muito obrigada. É matéria confidencial, eu peço imensa desculpa, mas não vou entrar em detalhes nessa matéria. Agora, como eu lhe disse, eu sou ambiciosa. Eu gosto de produzir trabalho e produzir bem e, portanto, faço o meu melhor. Senhora Secretária-Geral, é confidencial pronunciar-se sobre referir-me a meios disponíveis no Sistema de Informações da República, se entende que tem neste momento os meios suficientes ou se reivindica mais meios para uma atuação da excelência do serviço que lidera? Se me permite também, eu acho que os Serviços de Informações da República Portuguesa contribuem de forma adequada e, se me permite, decisiva para o nível de segurança interna que nós temos neste momento no nosso país. Ainda hoje tive o gosto de ver que nós subimos Portugal no ranking dos países com melhor qualidade de vida e onde o elemento de segurança com certeza foi tido em conta. Portanto, que os serviços dispõem dos meios adequados para corresponderem às exigências que lhe são atribuídas pelo meio legal, portanto, pelo enquadramento legal. Como eu digo, eu sou ambiciosa, eu gosto sempre de fazer mais, eu gosto sempre de fazer melhor e acho que os meus serviços também, mas se me pergunto se eu preciso de mais 3 ou de mais 4 ou de mais 5 funcionários, eu isso confesso que repito que é matéria confidencial e que não estou em capacidade de lhe dizer. Agora, se me perguntar se eu gostaria de ter mais meios, eu acho que nós todos gostaríamos de fazer mais e melhor, não é? Portanto, eu vejo assim o meu trabalho. Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, vamos aguardar que a doutora Graça Gomes desenvolva o resto do tempo disponível nesta audição e as respostas às perguntas dos outros grupos parlamentares e depois decidiremos se fazemos uma nova ronda de questões. Muito obrigada.